Hoje, na live, a gula é uma fome espiritual, o que nós vamos aprender, tá? Vou entregar um máximo de conteúdo aqui para você. Nós vamos aprender por que existe a gula, tá? Bem importante. Eu vou fazer uma explicação dessa doença espiritual por meio da parábola do filho pródigo. Então já esteja aqui com seu escudo nas suas mãos, com a Bíblia Sagrada. Por que existe essa fome? Que quanto mais você come, maior é o vazio existencial. O que eu estou buscando e procurando o tempo todo? Por que eu nunca ouvi falar sobre isso, professora? Por que eu nunca ouvi falar sobre esses assuntos, né? Por que eu nunca me sacio e eu vou lhe dar uma orientação prática super importante ao final dessa live, tá? Então permaneça aqui, porque o que você vai receber é uma aula. Estão preparadas? Sejam bem-vindas, estou bem feliz de estar aqui com vocês, estava com saudade das lives, normalmente fico dentro do castelo, né, ministrando as aulas, e é muito gostoso estar aqui, que não deixa de ser o nosso castelo também, né? Então vamos lá. Esteja com a sua Bíblia nas mãos, tá? Lucas 15, depois eu passo o verso certinho, Lucas 15, e quem é aluna da Escola de Mulheres, já esteja com o seu livro da vida em mãos. Olha que lindo, o livro da vida é um caderno espiritual, onde nós usamos para estudar, fazer as atividades práticas, né? Fazer as meditações, para que nós possamos aqui iluminar a nossa inteligência e convidar à vontade. Já vi que existem aqui alunas do Castelo Interior, né? Hoje eu fiz um convite para que elas estejam aqui. Fiquem com a prof até o final, porque aqui é um conteúdo que você já conhece, né? Você é aluna, mas é importante a gente, né, estar em contato com com maior número de conhecimento, tá? Você que ainda não é inscrita no nosso evento de lançamento, escreva a palavra Castelo aqui nos comentários, que você vai receber o link para se inscrever para o grande evento do dia 30/7, tá? Você vai escrever Castelo aqui, você vai receber o seu link de inscrição. Se você já é inscrita, se você já está nos grupos, não precisa se inscrever. Agora, se é a primeira vez que você está aqui comigo, escreva Castelo. E depois você se inscreve. Vai lá para o seu direct, depois você se inscreve. Fica aqui, tá? Fica aqui. Então, vamos começar. Vamos começar. Isso, escreva. Se você não está nos grupos, se você não é inscrita, escreva Castelo, que você vai receber o link, mas depois você vai para lá, não perde a aula aqui, tá? Vamos conhecer tudo sobre a gula. Tudo não, né? Uma boa parte, porque tudo tá lá dentro do castelo, que é muita coisa para falar. Então a gula, ela é uma doença espiritual, tá? A gula, eu estou aqui, ó, olhando para o meu computador, porque eu fiz um roteiro para que eu possa ser bem objetiva, tá? A gula, ela é uma porta de entrada. Então, se você sofre da gula, ou se você conhece alguém que vive com essa doença espiritual, você vai entender que a gula, ela não está sozinha, tá? Existe uma compulsão por posse, ou seja, existe uma compulsão por ciúme, existe uma compulsão pela concupiscência dos olhos, ou seja, tudo é meu, tudo tem que ser meu, tudo é para mim, né? Existe essa cobiça pelas coisas alheias, pelo controle de tudo e de todos. A gula nos leva a ser uma mulher controladora. A gula é uma porta de entrada para a luxúria, para os vícios sexuais. Não quer dizer que toda alma gulosa é uma alma luxuriosa, mas toda alma luxuriosa é gulosa. Daí é uma regra, tá? Muitas distrações, veja bem, a gula, como portinha de entrada, também nos leva para muitas distrações, muitos apegos. Fica aqui até o final que a gente vai falar dos apegos, ansiedades, e dentro dessas compulsões existe também uma obsessão pelo seu próprio corpo, tá? Uma preocupação exagerada
com o seu próprio corpo. Quando a gente fala de gula, a gente não pode ter um estereótipo, né? A alma gulosa é sempre uma pessoa acima do peso. Não, não quer dizer isso. Existem pessoas muito magras que são gulosas, tá? Que comem o tempo todo, que não se saciam, que inclusive come e não viu que comeu. Está sempre beliscando. Existe sempre uma fome, existe sempre uma vontade, guarda isso, de comer o mundo, de colocar o mundo para dentro, tá? Vamos embora. A gula, guarda bem isso, ó. Quem tem aqui o seu caderno espiritual, seu caderno de guerra, anotem isso. Alunas queridas, anotem. Você que não é aluna, também anota, porque isso é um conhecimento muito rico, muito especial e talvez você não encontre esses conhecimentos por aí, infelizmente, né? A gula, ela é o desejo, veja bem, da alma se saciar. Guarda isso. A gula, ela é uma doença espiritual, ela é um vício espiritual. É o desejo da alma se saciar. Esta alma, por que ela quer se saciar? Porque está faltando algo. Anota isso. Tudo depois vai fazer sentido, tá? Porque está faltando algo. Existe uma incompletude, existe um vazio, não é verdade? Quem tem compulsão alimentar ou quem sofre da gula, e detalhe, tá? Todos nós podemos ser gulosas, ter uma alma gulosa. Depois que eu comecei a estudar profundamente e observar os meus comportamentos, eu percebi também que eu tinha uma alma gulosa. Porque eu ia fazer o almoço ou o jantar, eu estava sempre beliscando e eu não estava experimentando. Eu estava sempre levando à boca algum alimento, sem necessidade. Veja bem. Então, a alma, ela está sempre aqui esperando um deslize para que ela possa se completar, tá? Então, isso nos coloca numa condição de vazio, de incompletude. Está sempre faltando algo. Veja bem, quantas de vocês estão em busca de algo que não sabe o que é? Ou se você conhece uma pessoa que está sempre em busca de algo que não sabe o que é. Você já viveu isso? Que você está buscando, está faltando alguma coisa. Isso é um sintoma da ansiedade, por exemplo, né? É um sintoma, meu Deus, está faltando alguma coisa. Eu estou buscando alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu estou ansiosa, mas eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Veja bem, se a gente prestar atenção, se a gente nos conhecer profundamente, a gente vai perceber que isso é muito a nível do fisiológico, né? Nós estamos falando da nossa alma, já vou entrar nisso, né? Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós temos uma alma e essa alma anima o corpo. Um corpo sem alma, o que é um corpo sem alma? É um cadáver, não é verdade? Um corpo sem alma é um cadáver. A nossa alma, ela é imaterial, ou seja, ela não tem matéria. O nosso corpo, ó, ele tem matéria, né? Esse meu óculos aqui, ó, ele tem uma matéria. Agora, a alma, ela é imaterial, mas ela tem faculdades e tem operações. Quando eu falo disso, que a nossa alma é imaterial, que ela tem faculdades, que ela tem operações, professora, você está falando sobre o quê? Eu estou falando sobre filosofia, tá? Eu estou falando sobre metafísica, acima do físico. Eu estou falando de antropologia, metafísica da alma, que é o estudo mais profundo do ser. Então, quando se fala de alma, logo se remete a algo religioso. Por quê? Porque é espiritual, né? Nós estamos falando do nível acima desse nível material metafísico, acima do físico. Então, às vezes parece, nossa, que virtuoso, que bonito, que religioso. É bonito, é virtuoso, né? É religioso, mas nós estamos falando de filosofia. Isso só para você se situar.
E para explicar de uma forma mais didática possível, as minhas alunas sabem o quanto eu me esforço para ser didática, para falar dessas coisas elevadas, né? Para falar do que é imaterial de uma forma mais didática possível, eu vou trazer aqui um conhecimento teológico para explicar o filosófico, tá? Só que, olha só que interessante, para a gente entender teologia, a gente precisa entender primeiro filosofia. Sabia disso? A minha vida foi o contrário. Primeiro eu fui estudando teologia, e por isso que eu tive tanta dificuldade. Depois que eu fui estudar filosofia, tudo fez sentido, né? As minhas alunas, por exemplo, do Castelo, tem alunas de várias idades, né? Então tem alunas maravilhosas, né? Na melhor idade, com 55 anos, com 60 anos, na sua maturidade, e falam para mim, professora, que coisa linda, eu estudar filosofia, eu entender quem eu sou na minha profundidade. Nunca pensei que na minha vida eu poderia viver isso. Ó. Nós precisamos buscar a verdade, né? Quem nós somos, esse autoconhecimento profundo, e a filosofia nos entrega tudo isso. Então, agora, eu vou usar um conhecimento teológico, para explicar o filosófico, e a gente vai entender a gula na sua profundidade. Então, se você quiser me acompanhar, você vai abrir a sua Bíblia maravilhosa, que a gente chama sagrada, esse livro sagrado, esse livro eterno das verdades eternas. Você vai abrir em Lucas 15, capítulo 15, verso 11, porque nós vamos olhar para o filho pródigo e entender a gula, tá? A Paty, quero muito estudar filosofia, Paty. Então se torne aluna da Escola de Mulheres Castelo Interior no dia 30. Mas fica aqui, a gente vai estudar agora, tá? Vamos estudar. Então vamos lá. Vamos entender a gula pela parábola do filho pródigo. Fica aqui, que eu tenho certeza que você talvez nunca entendeu a parábola do filho pródigo por esse viés da verdade. Da verdade. A parábola do filho pródigo, gente, ela é a nossa biografia de vida, tá? Primeiro, a parábola do filho pródigo é a nossa biografia de vida. Eu vou pegar alguns pontos dela, mas ela explica todinha a nossa vida. Todinha. Tá bom? Então vamos lá. A gente já sabe, na parábola do filho pródigo, né? O filho aqui, mais jovem, né? Ele pediu ao pai uma herança. Inclusive, ele pediu essa herança para o pai vivo, que essa é uma grande ofensa. Concorda? Você pediu uma herança para o seu pai vivo? Aqui já é uma grande ofensa. Por que ele pediu essa herança? Ele estava com o pai, mas existia uma incompletude. Existia uma ânsia por algo. O que ele queria fazer? Ele queria herança e ir para algum lugar. Qual lugar é esse? Para uma terra distante. Ou seja, o filho pródigo, ele está naquele movimento que eu já vivi muito, e talvez você vive nesse momento, que é aquele movimento da busca, que eu falei aqui no início dessa live aula. Eu estou buscando. Quem aqui está nesse movimento? Quem está nesse movimento? Escreve aqui, eu. Quem está nesse movimento? Eu estou buscando. Eu estou sempre buscando alguma coisa. Eu estou buscando algo, mas eu também não sei o que é. Eu também não sei o que é. Aqui é o filho pródigo. Me dá a herança. Eu estou aqui com o pai, mas eu não estou completo aqui. Me dá a herança. Que eu vou para uma terra distante. Que eu estou insatisfeito, né? Estou nessa ânsia, nessa ansiedade. E eu estou nessa busca. Então ele foi para uma terra distante. Existe, vou abrir um parênteses aqui, tá? Existe um perigo grande dessa busca, ok? Como o filho pródigo, se você não tem um conhecimento profundo sobre si, aquilo que você busca não está onde você procura. Ou melhor, o que você procura não está onde você busca, ou vice-versa. Certo? Aquilo que você busca não está onde você procura. Porque você não sabe o que é. Gente, isso é muito real. Isso é muito real. Praticamente, assim, todos os meus atendimentos individuais, que eu também sou terapeuta,
eu encontro a alma e essa alma me diz: eu estou buscando alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então fica aqui. E ele foi então para uma terra distante, certo? Chegou o momento, o que aconteceu? Ele foi curtir todas, né, na terra distante. Chegou o momento que os bens materiais acabaram e o que a palavra de Deus nos diz? Olha que perfeito. Pera que vocês sabem que a prof é uma senhora. Olha aqui. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região o quê? O que sobreveio àquela região? Uma grande fome. Olha, gente, que perfeito. Uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Ou seja, ele foi para a terra distante. Presta atenção aqui. Ele comeu tudo que ele podia. Mas ele comeu tudo e mesmo assim ele teve uma incompletude, um vazio e uma insatisfação. Ele comeu tudo e mesmo assim depois veio uma grande fome. Uma grande fome. Guarda isso. Você que chegou agora, que ainda não está inscrita nos grupos, escreva Castelo, que você vai receber no seu direct a inscrição, para fazer uma inscrição, o link para fazer uma inscrição gratuita e entrar no evento do dia 30, tá? Para você que chegou agora, escreva aqui Castelo. Abre um parênteses aqui. Então, ele foi para uma terra distante, comeu tudo o que podia, mesmo comendo tudo, veio uma grande fome. Segura. Vou trazer aqui um outro professor da nossa escola de mulheres que se chama Aristóteles. Ele viveu ali pelo ano de 322 a.C. Veja o que Aristóteles já dizia para nós antes de Cristo. Veja o que ele dizia. Que a nossa felicidade não está em 3 coisas, guarda isso. A nossa felicidade não está nos prazeres da vida. Por quê? Porque se eu viver em busca de prazer, como um filho pródigo, eu vou me tornar um escravo daquele prazer. Eu vou animalizar a minha alma. As alunas me ouvem falar muito disso, né? Porque eu vou agir sempre por recompensa imediata. E na live sobre preguiça eu vou trazer muito isso. Quando eu estou só em busca de prazer, eu estou vivendo abaixo da minha natureza, como um animal e não como um ser humano. Isso é muito grave. A felicidade também não está nas honras, na validação, no reconhecimento, nos aplausos. Por quê? Porque se eu construo a minha vida em cima dessa validação, o que acontece? A minha vida está na mão dos outros. O que os outros desejam, porque eu estou construindo a minha vida para o outro, né? O que o outro deseja é o que eu vou definir a minha vida. Certo? Então, a nossa vida não pode estar na mão das outras pessoas. Estão nas honras e não está na riqueza. Aristóteles já dizia que o dinheiro é um meio e não um fim. Certo? E o que o filho pródigo foi fazer? O que ele foi fazer em terra distante? Ele foi colocar para dentro. Ele foi saciar a sua fome. Ele foi comer o quê? Os prazeres, as honras e a riqueza. Ele comeu tudo isso e depois ainda veio o quê? Uma grande fome. Ou seja, ele não se saciou. Nós acompanhamos aqui pela internet pessoas muito famosas que vivem grandes problemas emocionais, não é verdade? Que nós, na nossa falta de conhecimento, quantas vezes a gente já pensou assim, nossa, mas a pessoa tem tudo, né? Vocês já viram? Talvez você já fez esse comentário, né? Nossas mães acabam fazendo muito esse comentário por falta de conhecimento, né? Nossa, aquela pessoa é famosa, né? Ela tem todos os prazeres, ela tem todas as honras, ela tem todo o dinheiro. Como que essa pessoa está doente? Como que essa pessoa foi internada? Não é assim? Como que essa pessoa foi para uma clínica de reabilitação?
como que essa pessoa cometeu um atentado sobre a sua própria vida. Nós não vimos esses casos? A Lu querida, Lu minha aluna, não é, Lu? A gente não acompanha esses casos constantemente aqui na rede social? Por quê? Aristóteles já dizia que essa não é a completude do ser. Vou puxar um parênteses aqui de uma das aulas da escola de mulheres, que eu falo um pouquinho mais profundo de Aristóteles, que ele diz o seguinte, onde está... Entenda que ele, aqui antes de Cristo, né? Ele falou isso antes de Cristo, olha a sabedoria dele. E ele dizia o seguinte, onde está a felicidade? O Aristóteles, né? Onde está a felicidade? Ele dizia que a felicidade está no homem completo, no homem virtuoso, no homem acabado, que esse homem virtuoso, ele consegue atingir a sabedoria. Veja bem, o homem normal, virtuoso, com todas as virtudes, com a alma bem ordenada, o que ele faz? Ele atinge a sabedoria. E quando nós atingimos a sabedoria, nós encontramos a felicidade. Aí o que acontece? 1500 anos depois, Santo Tomás de Aquino, ele faz uma revisão da filosofia de Aristóteles e traz a filosofia de Aristóteles à luz do cristianismo. E o que Santo Tomás diz? Que a felicidade do homem, a completude do homem está na beatitude. Que a felicidade é Deus face a face. Olha que coisa linda. Né? Mas ele não despreza que, para que nós possamos enxergar Deus face a face, nós também precisamos de virtudes. Nós também precisamos dessa sabedoria, né? Nós também precisamos elevar nosso espírito. Olha que coisa linda, gente. Então, a completude do ser humano nunca vai estar nos prazeres, nunca vai estar nas honras e nunca vai estar nas riquezas. Tá certo? Aí, veja bem. Aí, o filho pródigo foi para uma terra distante, o filho pródigo, né, se lambuzou, comeu tudo. Os prazeres, as honras, a riqueza, e veio essa grande fome, presta atenção, que agora vem aquela parte bem impactante, ele comeu tudo, ele não se saciou, e chegou o momento que ele desejou a comida dos porcos. Veja bem, ele desejou a comida dos porcos. O que significa você ter vontade? A gula. Comeu tudo, não saciou. Que vai comer tudo e não vai saciar. Chegou o momento que ele deseja comer a comida. Ele não comeu, mas ele desejou comer. Ou seja, ele atingiu o mais baixo nível do vício da gula, que é a sua compulsão pelas coisas mais baixas, tá? Eu falei inicialmente que a gula é um vício espiritual, a gula é uma incompletude da alma, a gula é uma porta para outros vícios, dentre eles, dependência emocional. Se você já viveu um caso de dependência emocional, se você conhece alguém que já viveu um caso de dependência emocional, essa pessoa ela vai num nível tão baixo da sua compulsão a ponto de desejar a comida dos porcos. Não é assim? A ponto de se rebaixar até o nível mais baixo. Não é verdade? Você já viveu ou conhece alguém que já viveu uma experiência como essa? Por exemplo, mulheres que têm... Isso é uma doença, né, gente? Falo isso com muita caridade, tá? Com muita caridade. Mulheres que trocam de parceiros o tempo todo pela dependência emocional, que não conseguem ficar sozinhas, que são gravemente violentadas e permanecem ali porque tem essa fome. Essa fome. Uma pessoa que tem dependência emocional, com certeza é gulosa. É gulosa. Gulosa no sentido de comer muito. Né? Porque não existe uma alma que queira comer muito e seja totalmente ordenada nas outras questões da vida, tá? Aí o que acontece?
Segura que vai chegar no ápice, tá? Segura aqui. Então, ele chegou no subsolo. Quando ele desejou comer a comida dos porcos, ele chegou no subsolo, que foi o ápice da sua compulsão. O ápice. Aí, essa é a parte mais linda dessa parábola. Se você não entende esse verso, você não entende a parábola. O verso 17. Quando ele chegou no baixo nível, ele entrou em si e refletiu. Entrou em si e refletiu. Vou fazer uma prova aqui com as alunas do Castelo. Alunas do Castelo, quando o filho pródigo entrou em si, o que se iluminou no filho pródigo? Quero ver se as alunas escrevem isso aqui. Tem que tirar 10. O que iluminou no filho pródigo? Que é o centro da nossa personalidade. O que iluminou? Ele entrou em si e refletiu. O que se iluminou no filho pródigo? Lu, o intelecto, a verdade que vem pelo intelecto, a inteligência. Olha que alunas nota 10. Isso mesmo, Renatinha, querida. Que é a consciência, mas a gente chama de inteligência. Veja bem, quando ele entrou em si e refletiu, o intelecto se iluminou. O que é intelecto, professora? É uma faculdade espiritual. Quando o intelecto é iluminado, olha que coisa linda as alunas, quando o intelecto é iluminado, ele vê a verdade. Ele vê a verdade. Segura aqui, alunas, segura aqui. Olha, ele vê a verdade. E olha, outra situação. Ele viu a verdade. E um pouquinho mais à frente, no 18, quando ele falou, vou me levantar. Qual é a faculdade que tocou aqui? Vou me levantar. Porque o intelecto iluminado, ele convida a o intelecto iluminado convida a o quê? Isso, Rô! Convida a vontade, que é uma outra faculdade espiritual. O intelecto iluminado, ele convida a vontade. E o que o filho pródigo falou? Vou me levantar. Lembra que a gente sempre fala nos stories sobre a vontade fraca? Que você não faz o que precisa ser feito? Que a vontade que nos leva para Deus? Que a vontade é uma faculdade programada para encontrar a felicidade, para a completude. A gente só pode se completar essa fome, essa ansiedade. A gente só pode se completar quando a vontade se inclina a Deus. E quando ele diz, vou me levantar, a vontade foi convidada. Olha que alunas lindas, gente, estudando filosofia, são maravilhosas. Vou me levantar. E tem uma coisa mais linda. Vou me levantar, irei a meu pai, e quando ele diz, lhe direi. Quando ele diz, lhe direi, sabe o que ele faz? Ele confessa. Ele confessa. Olha que coisa linda, gente. Coisa linda. Ele entrou em si e refletiu. A inteligência se iluminou para a verdade. A inteligência vê a verdade e convida a vontade. Então ele diz, vou me levantar. Olha que coisa linda. Vou me levantar. Vou ao meu pai e lhe direi. Vou confessar. Ele confessa e ele se humilha. Lindo isso aqui, gente. Ele confessa e ele se humilha. Aí, encurtando, ele volta para o pai, né? O pai que o via longe já o esperava. E olha o que o pai deu a ele, gente. Olha o que o pai deu a ele, ó. Quando ele chega, né? Ele abraça o pai e olha o que o pai diz. Trazei também um novilho gordo. Um novilho gordo. Matai-o e comamos e façamos uma festa. Ou seja, ele volta para o pai e aqui a fome dele se sacia, porque o pai entrega para ele um novilho gordo. Vocês têm noção que é um novilho gordo, gente? Um novilho gordo você vai comer, você vai sentir fome, eu acho que nunca. Nunca, né? Com o pai, principalmente com o pai te entregando um novilho gordo. Aqui ele se sacia. Aquela fome que ele tentou saciar em terras distantes, ele não conseguiu. Ele conseguiu
aqui quando encontra o pai e o pai entrega o novilho gordo. Aí tem uma outra parte, o filho mais velho, tá? Veja bem, o filho mais velho, ele pensou o seguinte, ele pensou, poxa, o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Aí falaram, né? Aí falaram, ali, onde é que tá, papapá, aqui. Aí falaram o seguinte, o teu pai, né? Ele matou, repetiu novamente aqui, tá? Ele repetiu novamente no texto. O teu pai matou um novilho gordo. Repetiu novamente. Teu pai matou um novilho gordo, ou seja, o teu pai saciou toda a fome do teu irmão. Toda aquela fome, aquela incompletude que ele buscava lá fora, teu pai saciou. Aí, olha o que o irmão diz, gente. Olha o que o irmão diz. Aqui, ó. Então, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma, e nunca me deste um cabrito. Tu nunca me deu um cabrito para mim comer, né? Ou seja, eu também tenho fome. Tu nunca me deu nem um cabrito. Aí o que o pai diz? Tu estás sempre comigo, né? Tudo que é meu é teu. E como se o pai completasse. E tu ainda tem fome? Tu ainda está incompleto? Ainda te falta algo? Ainda tu busca alguma coisa que não sabe o que é, rapaz? Tu não tá saciado. Gente, não é forte isso aqui? Não é forte isso aqui? Ou seja, os dois são gulosos. Um foi tentar saciar no mundo, não conseguiu. Voltou para o pai e se saciou por completo, a ponto de ganhar um novilho gordo, né? De preencher toda essa fome. E aquele que está ali, né? Com novilhos, vários novilhos gordinhos, né? Ali onde existe a completude total, ele ainda quer um cabrito. Eu ainda quero um cabrito e tu não me dá um cabrito, tu só dá um cabrito para os outros, né? Não é forte isso, gente, não é forte. Nunca tinha visto por esse ângulo. Não é ângulo, tá? É a verdade, tá bom? Não é uma percepção minha, tá? Não é uma interpretação minha. Eu estou passando para você a verdade, tá bom? Então, o que acontece? Novamente tem que dar esse recadinho, né? Se você chegou aqui e não está inscrita no evento do dia 30/7, escreva Castelo, que você vai receber o link gratuitamente no seu direct. Depois você faz a sua inscrição, tá? Que nós vamos ter várias lives maravilhosas essa semana até a gente chegar o dia 30, tá bom? Outra coisa que eu ia falar para vocês bem importante, as alunas já conhecem, né? Quando o filho pródigo, ele cai em si, né? Ele entrou em si e refletiu, a verdade, né? O intelecto se iluminou e ele convidou a vontade. Essa é a base da filosofia tomista, tá? Lembra que eu falei no início? Eu vou pegar um conteúdo teológico para explicar o filosófico, tá? Então, o que é a filosofia tomista, que é a base da nossa escola de mulheres? A filosofia, a psicologia tomista. A filosofia tomista é adequar a nossa inteligência à realidade. É adequar a nossa inteligência à verdade. Perceba que quando o filho pródigo abriu os olhos, na verdade, né, quando a sua inteligência viu a verdade, a realidade, logo ele pensou: os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu. Olha como ele viu a verdade. Vão me levantar. Logo a vontade, né, foi convidada, tá? Então, só para se ter uma clareza, assim, que a base da escola de mulheres é a filosofia tomista, tá? Que é a minha base de estudo, é a minha área de estudo. A filosofia tomista e a psicologia tomista. Ou seja, tornar a inteligência o centro da nossa personalidade, certo? Outra coisa grave que acontece, tá? Quando os vícios da alma, como a gula, essa
fome desordenada, que gera uma cegueira, realmente gera uma cegueira, os vícios da alma geram uma cegueira, geram um embotamento da mente. Então, a pessoa que ela está viciada, que ela está com uma compulsão alimentar, essa compulsão ela já foi para compras, né? A pessoa que não pode ter um cartão de crédito e sai comprando tudo de forma desordenada é uma filha da gula, uma pessoa controladora. E gente, assim, isso acaba escalando. Daqui a pouco você começa a ter uma compulsão por limpeza, uma compulsão por organização, uma compulsão por curiosidade. Você fica horas trocando tela aqui na rede social, um vício. A gula, ela vai se escalando, tá? Escalando. Tudo isso gera um embotamento da mente. Tudo isso nos tira da verdade, da realidade. Tá? Assim que você entra na escola de mulheres, você vai assistir uma masterclass. Isso vai acontecer lá no dia 30, né? Depois que você tomar essa decisão, se isso aqui fizer sentido na sua vida, tá? Ah, professora, não faz sentido, mas fica aqui para você aprender bastante coisa, tá? Existe uma masterclass assim que você entra, onde eu faço uma analogia com o mito da caverna de Platão e a verdade, a realidade. Nós precisamos estar inseridas na verdade e na realidade. Tenho certeza que o nosso sofrimento ele vai diminuir muito quando você está na realidade e na verdade, tá? Só um parênteses. Novamente, se você chegou aqui recentemente, escreva Castelo para receber o link para você fazer a inscrição para o evento dia 30, tá bom? Então, vamos lá. Então, diante de tudo que foi explanado aqui, né, nessa parábola do filho pródigo, para explicar a gula de uma forma mais didática, tá? A gente entende que a comida nunca vai te saciar. Nunca vai te saciar. Você pode comer o mundo, nunca vai te saciar. Eu tenho alunas nutricionistas na escola de mulheres, fico muito feliz. Inclusive, eu tenho alunas que dizem, professora, a minha abordagem clínica mudou completamente. Hoje eu olho para o meu paciente de uma maneira completamente diferente. Né? A compulsão alimentar, ela vai muito além do fisiológico. É uma alma tentando se saciar. Veja como nós precisamos entender a profundidade do ser. Tá? Nós vivemos em um mundo muito... segura essa aqui. Nós vivemos em um mundo muito materialista. Eu preciso ver, eu preciso tocar, né? Se eu não estou vendo, eu não acredito, para mim isso não existe. A nossa alma, novamente, ela é espiritual, imaterial e eterna. A nossa alma tem 7 faculdades e a gente estuda essas faculdades dentro da escola, tá bom? Então, a nossa alma, ela só pode ter uma completude com aquilo que tem a mesma natureza que ela. Ou seja, aquilo que também é espiritual, imaterial e eterno. O que seria isso? Deus. Existe uma visão muito distorcida de Deus. E as alunas ficam muito impactadas quando assistem essas aulas, né? Porque Deus, gente, Deus é espírito. Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não tem corpo, Deus não tem matéria. Jesus tinha corpo, por quê? Porque Jesus é uma união hipostática, o Espírito de Deus com o corpo humano. Isso é Jesus, tá? Agora Deus é Espírito. Quando a gente fala nós somos a imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que nós temos o mesmo narizinho que Deus, o mesmo dedinho que Deus. Não. Nós temos uma alma espiritual. Dentro dessa alma existem 7 faculdades. Dentre essas faculdades existe a inteligência e a vontade, que elas são eternas. O que é Deus? É inteligência e vontade. E é isso que nos assemelha a Deus. Tá? Então, essa completude da alma só pode ser com aquilo que tem a mesma natureza que ela, que é Deus. Certo? E professora, por que eu nunca ouvi falar sobre isso?
Há quanto tempo, responda para mim, as matérias ou a disciplina de filosofia foi retirada dos currículos escolares? Há quanto tempo não se estuda filosofia? Há quanto tempo? O que é a filosofia? É o conhecimento das causas primeiras e das causas mais elevadas. Novamente, a filosofia é o conhecimento das causas primeiras e das causas mais elevadas. O que é causa primeira? É Deus. É Deus. Tá? Então, esses conhecimentos filosóficos sobre a verdade foram tirados de nós. A filosofia, presta atenção, moderna e a psicologia moderna colocou o homem no centro do mundo, ou seja, o antropocentrismo, tirou Deus da vida do homem. O que eu ensino na escola de mulheres é a filosofia clássica, é a psicologia clássica, é o teocentrismo, ou seja, Deus no centro do mundo. Deus como a causa primeira. Entende? Deus como norteador da nossa vida. Por quê? Presta atenção. Por quê? Nós estamos falando da gula. A gula é uma coisinha pequenininha. Perto da... Por que a humanidade, gente, está doente? Por que a humanidade está doente? Por que as pessoas estão em busca de algo que não sabem o que é? Por que as pessoas comem de forma desordenada? São compulsivas e obsessivas. Por que as pessoas estão tristes e não sabem o porquê da sua tristeza? Se a gente parar para pensar, poxa, ou então eu ouço isso muito das alunas, né? Eu não chamo paciente, né? Eu chamo as almas que eu atendo. Por que as almas que são dos meus atendimentos particulares, as minhas alunas me dizem, professora, eu estou ansiosa, mas eu não sei por quê. Não sei por quê. Isso não soa estranho? Veja como nós precisamos nos conhecer. Poxa, eu estou ansiosa, mas por quê? Como que eu não consigo dar nome àquilo que eu sinto? Porque eu não tenho conhecimento das causas mais profundas sobre mim. Tá? Eu falaria até 2050 sobre isso. Mas vamos lá, que eu tenho que encurtar aqui. Aí a gente coloca um ponto de interrogação. Mas professora, eu estou sempre com Deus. Por que eu ainda tenho fome? Não é? É a mesma coisa do filho mais velho. O filho mais velho. O filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele também está sempre com Deus. Ele também está sempre com Deus, mas ele ainda tem fome. Mas por que, professora? Ele está ali, do lado de Deus. Eu tenho oração, né? Eu busco as minhas virtudes. Eu tenho a minha vida ascética, né? Por quê? Guarda isso que aqui chegamos no centro da gula. Por conta dos nossos apegos, tá? Por conta dos nossos apegos. Nós somos muito apegadas. Muito apegadas. Muito. Vocês não fazem ideia. Existem apegos que você não faz ideia que você tem. Não faz ideia. Na live do dia 30, olha o nome dessa live do dia 30. Se você chegou aqui também e não está nos grupos, não está inscrita, escreva Castelo para receber o link do dia 30, tá? Olha o nome da live de lançamento do dia 30. Olha o nome. Despertar a consciência, libertar dos apegos, encontrar o eu verdadeiro e amadurecer. Olha como faz sentido. Olha como faz sentido. Despertar a consciência, ó, presta atenção. Despertar a consciência, ver a verdade, iluminar, né, a inteligência. Despertar a consciência, ó, libertar dos apegos,
e encontrar o eu verdadeiro. Porque veja bem, o filho pródigo, ele tinha um falso eu. O falso eu. Não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é quando ele entra em si, ele se levanta. E ele vai para o pai e come o novilho gordo. Esse é o eu verdadeiro. E daí ele amadurece. Eu fiquei batendo a cabeça para encontrar essas palavrinhas aqui da live do dia 30/7. Você tem que estar comigo, tá? Dia 30/7 às 20 horas, escreve Castelo para se inscrever. É gratuito. Então, olha só. Despertar a consciência, os meus apegos. O que eu tenho que fazer, professor? O que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ó, despertar a consciência, libertar dos apegos. Aí sim, a gente encontra o eu verdadeiro e amadurece. Qual eram os apegos? Os apegos do filho pródigo lá. Ó, os prazeres. Os prazeres. Não posso passar problema. Não quero nenhum probleminha. Foge da dor, busca o prazer. Tá? Os prazeres, as honras. As honras. O que são as honras? Validação, reconhecimento. Ninguém pode falar de mim. Todo mundo tem que gostar de mim. Eu busco ser aceita. Eu busco ser amada. Eu busco reconhecimento. Eu vou fazer live sobre isso essa semana. Tá? Vocês fiquem ligadas na live. Vai ser uma melhor que a outra. Tá? E nas riquezas. Não, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Não tem aquele ator de Hollywood, o Jim Carrey, que fez o Máscara? Ele tem uma depressão bem profunda, né? Ele já falou muitas vezes. E ele tem uma frase dele que ele diz assim, ó, que ele gostaria que todas as pessoas do mundo ficassem ricas, para entender que ali não é a completude, não é a felicidade. São os apegos. Tudo isso é um meio. Tudo isso tem que ser um meio e não pode ser o fim, né? Porque imagina, o meu sonho é ir para Paris. Tá, você vai para Paris, aí você foi e voltou, tá, chegou aqui, a vida continua. Entenda que isso nunca é o fim, mas é um meio. Vai para Paris, vai ser legal, vai passear, né? Vai comer aquela comidinha gostosa. Deu, acabou. Acabou. Agora, se a sua vida for pautada nas coisas materiais, naquilo que tem matéria, naquilo que é finito, é um grande problema na nossa vida, tá? Na prática, para organizar tudo isso, a gente precisa o quê? É o caminho todo da Escola de Mulheres, tá? É o caminho todo, por isso são 90 aulas. Além das 90 aulas, gente, é importante vocês saberem que eu não deixo você sozinha, tá? As alunas sabem, nós temos mentoria ao vivo todo mês para que eu faça esse acompanhamento. As nossas mentorias são maravilhosas, né, meninas? Quem é aluna do Castelo fala da mentoria aqui. Porque, gente, as nossas mentorias duram 2 horas e pouca. E a gente não quer sair de lá, que é uma delícia, né? Então, por quê? Para que eu faça esse acompanhamento, para que você não esteja sozinha, para que eu esteja te puxando nesse caminho, tá? Fortalecendo, porque a vontade, sei que a vontade é fraca, muitas vezes, né? E eu preciso fazer esse acompanhamento, tá? Então, se conhecer profundamente, educar a alma, formar a personalidade, tá? Eu vou pedir licença para vocês e vou ler uma passagem bíblica aqui. Segura aí, segura, não vai embora porque essa passagem aqui é forte. Essa passagem aqui é forte, ela bate no peito da gente, no coração. Ó, sobre os apegos, tá? Sobre os apegos. Olha o que 1 João, capítulo 2, verso de 16 e 17 diz. Olha o que João diz. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, isso aqui é todos os nossos apegos. A gente estuda tudo isso aqui na Escola de Mulheres, tá? Por quê? Para a gente dar voz ao nosso mundo interior. Então, o que ele diz? Tudo que tem no mundo,
é a concupiscência da carne, são os prazeres do corpo que eu busco o tempo todo, que foi o que o filho pródigo foi buscar, né? Os prazeres. É a concupiscência dos olhos, é aquilo que eu vejo, tudo que eu vejo eu quero para mim, e a soberba da vida, ou seja, o orgulho, o apego muito grande que eu tenho a mim. Tá vendo? Tá vendo? Como a filosofia explica tudo, como a teologia bem compreendida explica tudo. Ai, Lulu, querida, obrigada, querida. Então é o seguinte, nós temos 2 cavalos selvagens, tá? 2 cavalos selvagens para ser domados. Qual é o nome desses cavalos selvagens, professora? Nós entramos na escola de mulheres, a gente precisa domar esses cavalos, que são as desordens espirituais, tá? Por conta do pecado original. E a gula, existe eu explico, né? Que tem um lugarzinho certinho da gula, você vai entender exatamente onde ela te toca, tá? Então são essas desordens espirituais e o defeito formativo, ou seja, a má educação. Gente, a gente não pode esquecer, vamos falar bem entre mulheres aqui, maduras, né? Que tem mulheres de todas as idades, as mais jovens, as mais maduras como eu. Muitas de nós não recebeu uma boa educação, uma boa formação, formação moral, intelectual, espiritual. Eu mesmo, eu fui buscar a minha formação mesmo, depois dos 32 anos, que eu fui buscar a minha boa formação, tá? Então nós precisamos nos educar. A escola de mulheres também é uma formação intelectual, tá bom? As alunas sabem que ali eu dou uma puxada intelectual também, para que a gente possa se formar, tá bom? Os vícios da alma, eu vou falar de outros vícios, da preguiça, a gente vai falar da ansiedade, enfim. Nas lives, os vícios da alma têm muita relação também com a nossa má educação, não é verdade? Nós não tivemos boas escolas, nós não tivemos cuidadoras, né? As nossas mães, com toda a sua humildade, simplicidade, com a sua também ignorância, né? Falo com caridade, com respeito isso, mas com a sua ignorância diante dos conhecimentos da verdade, e muitas das nossas cuidadoras também estavam doentes, adoecidas. Não tivemos boas referências de mulheres, não tivemos. Então a gente chega na fase adulta com os traumas, com uma má educação, uma má formação e ainda tem as desordens espirituais. Gente, eu vou contar. Quando a gente estuda tudo isso, a gente entende assim que Deus, é lógico que ele existe, porque nós não podemos sobreviver sem a graça de Deus, com muita bagunça dentro da gente, muita bagunça, né? Então, a gente se conhecer profundamente, tá? Ilumina a nossa inteligência para a verdade. E a gente vai reconhecendo tanta coisa, a gente consegue dar nome, como isso te traz segurança quando você consegue dar um nome às coisas. Ó, a Onislene, tudo se conecta e você consegue deixar isso claro. Que bom. E olha só, finalizando essa parte aqui, a nossa menina interior é gulosa. Guarda isso. A nossa menina interior é gulosa. Por quê? Tudo isso aqui é uma imaturidade. Quando eu falo de imaturidade, quando eu falo de quarta camada, eu estou falando da nossa alma desordenada, da nossa alma apegada. Essa palavra, tem outras palavrinhas, né? Mas a gente aprende lá dentro da escola porque elas são mais delicadinhas, assim. Mas os apegos. A nossa menina interior, ela é gulosa. A nossa menina interior, ela é apegada. A gente vai se despedir da menina no dia 30/7, né? A gente vai se despedir da menina para que a gente possa se tornar a mulher que Deus nos fez para ser.
para que a gente receba a coroa da Senhora do nosso castelo. Veja bem, nós não podemos, gente, passar por essa vida. Eu tenho 45 anos. Que tristeza. Eu com 45 anos ainda me comportando como uma menina. Quanto sofrimento isso me trouxe. Até 35 anos eu era uma menina. Uma menina. 35 anos foi assim, um marco na minha vida. Eu entreguei a boneca e recebi a coroa. Olha que lindo. E recebi a coroa. A gente precisa amadurecer, tá? Amadurecer. E dentro da escola a gente vai estudar tudo sobre a alma, o imaginário. Sexta-feira, se eu não me engano, é a live sobre o imaginário feminino. Eu quero vocês comigo todas as lives, por favor, tá? Alunas do castelo, alunas que não são alunas, mas aqui da live já é aluna, tá? Estejam comigo todas as lives que vocês vão adorar. Então, o imaginário feminino, os temperamentos, as virtudes, a vida espiritual, a vida intelectual, tudo isso é importante. E talvez você se pergunte agora, né? Professor, e o jejum? O jejum, ele é um remédio para a gula? O jejum, veja bem, ele é. Só que presta atenção, se a sua vontade está muito fraca, se você está muito gulosa, essa incompletude está muito grande, já desencadeou outras compulsões, né? Isso já escalou, você não consegue fazer jejum, tá? Dentro da Escola de Mulheres Castelo Interior tem um módulo lindo, maravilhoso e perfeito sobre jejum espiritual e mortificações. Tem lá. Mas também tem outras formas de mortificações. Porque talvez o jejum, de imediato, você não consegue fazer. Porque a vontade está fraca. A vontade está fraca. E lá a gente explica certinho, né? O jejum, ele atua na vontade. Na vontade. Tá? Ah, mas eu faço jejum. Tudo bem, mas por que você faz jejum? Ah, para entregar uns sacrifícios. É uma penitência, né? Para entregar um sacrifício, uma penitência a Deus. Ok, mas por quê? Ah, para pedir uma graça. Não é para pedir uma graça. Você pode pedir uma graça, mas o objetivo do jejum é ordenar a sua alma, é fortalecer a sua vontade, para regular os vícios da alma. É por isso que se faz jejum. Se faz jejum para ordenar a alma e nos levar à salvação. É para isso. Toda a humanidade deve fazer jejum. Só que talvez não é o momento certo ainda. Então, você não pode pegar uma pessoa que sofre com a gula, com muitas compulsões, com muitos vícios, até uma pessoa que está com um vício da preguiça muito instalado, uma pessoa que procrastina demais, vai fazer jejum. Não é ainda para fazer jejum. Não é? É importante passar por uma formação, tanto que o jejum é o módulo 10 da nossa escola. São 15 módulos, né? São mais de 90 aulas. Quando você chega no módulo de jejum, aí você consegue fazer jejum, porque você já passou por todos os módulos, tá? Então não é de imediato que você consegue fazer jejum. E eu vou agora encerrar a live, mas antes de encerrar a live, eu vou te dar uma orientação prática para você que ainda não é aluna da Escola de Mulheres ter o máximo de aproveitamento aqui nessa live. Nessa aula, né, gente? Live não, né? Aula, tá? Vou tomar um gole de água. Vou tomar um gole. Veja bem. Uma orientação prática que tem relação com a mortificação dos sentidos. Mortificação dos sentidos. Lembra que o que João falou? Que o grande problema do mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quando ele fala concupiscência da carne, ele está trazendo a gula aqui também. Então é o seguinte,
o nosso primeiro contato com o mundo é pelos sentidos, pelos nossos 5 sentidos, né? Então, nós temos o primeiro contato com o mundo por meio da visão, por meio do tato, por meio da audição, por meio do paladar e por meio do olfato. Tá? Esse é o nosso primeiro contato com o mundo. Por meio desse primeiro contato com o mundo, nós formamos o nosso imaginário. Mas eu vou falar de imaginário sexta-feira, que é outro assunto maravilhoso, tá? Então é o seguinte, quanto maior é o meu contato com o mundo, maior é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Cuida. Então a gente precisa aprender a mortificar os sentidos. Eu vou falar rapidinho aqui só da visão. Mortificar a visão. Cuidar sobre aquilo que você olha, tá? Tem algumas aulas, né, dentro da Escola de Mulheres sobre como lidar com as redes sociais. Isso é algo que a gente precisa saber lidar. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esses dias meu marido falou assim, Van, quanto tempo tu fica na rede social? Aí eu abri o meu, ali, né, aquele negocinho ali que conta o tempo de rede social da semana, assim, a média. Sabe quanto, gente? 1h30. Eu trabalho com a rede social. Eu fico 1h30 no máximo por dia, ou seja, o tempo que eu gravo stories, o tempo que eu faço publicação e o tempo que eu respondo no direct. O meu marido foi abrir o celular dele, deu quase 6 horas. 6 horas. Ele ficou apavorado. Apavorado. Mas eu falei pra ele, meu amor, eu me cuido. Eu cuido muito, gente, os meus sentidos. Muito, vocês não têm noção. Por que já ouviram falar nos padres do deserto? Vocês já ouviram falar? Os padres do deserto. Isso foi lá nos primeiros séculos. Existiam padres que iam para o deserto. Por quê? Para se mortificar. Os monges que vivem nos mosteiros, por que eles vão para lá? As carmelitas enclausuradas, por que elas estão lá? Ó, a mortificação dos sentidos. Os retiros, por que os retiros são importantes? Para mortificar os sentidos também. Tá? Só que nós não podemos viver no mosteiro, às vezes a gente tem vontade. Fala aqui, que não ia ser bom a gente ir num mosteirinho assim, tipo, um mêsinho lá, assim, mêsinho. Aí a gente ia ser bom, né? Fazer assim uma mortificação do mundo, né? Isso é, né, a Dea aqui, Carvalho, sim. Aí, gente, seria bom, né? Seria bom. Vai dizer que não seria bom. A gente se desconectar de tudo, assim. Seria maravilhoso. Só que a gente não pode fazer isso. Presta atenção. A gente também tem que saber, a gente tem que saber viver no mundo. Guarda isso. A gente precisa saber viver no mundo, tá? Só que, poxa, você quer viver no mundo, mas você não sabe viver no mundo. Então a prof tá aqui para te ensinar. Tá? Então, trocas de telas. As minhas alunas, eu sempre recebo, prof, eu assisti a aula como lidar com as redes sociais e limpei meu Instagram. Limpei meu Instagram. É isso. É isso. E veja assim, ó, não é só um Instagram, não é só a rede social, mas você tá num supermercado, por exemplo, você entra num supermercado, você tá olhando tudo. Você tá olhando tudo. Na quarta-feira eu vou falar sobre paciência e sobre temperamentos. Vocês assistem. Porque existem temperamentos, o sanguíneo, por exemplo, temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo é o temperamento mais guloso. Sabia? O temperamento sanguíneo é o temperamento mais guloso. Sabe por quê? Porque os sentidos dele são muito aguçados. Ele quer olhar tudo. Apareceu um brilhinho aqui, ó. Ele fica olhando. Veja bem, ele está sempre para fora. E por a gula, ela precisa, veja bem, esses vícios, nós precisamos o quê? Bem essa frase, que é uma redundância, entrar para dentro, sabe? Entrar para dentro.
do castelo, aqui ó, entrar para dentro do castelo e fechar a porta. Fecha a porta. Então esses temperamentos, o sanguíneo é o mais sensível, ele está sempre olhando, ele está sempre buscando. Ele sai na rua, ele está olhando. Alguma coisa aconteceu, ele já, antes de piscar, ele já olhou. Então guarda uma orientação bem prática. Guarda os teus sentidos. Você vai dormir, você vai para a cama, vai dormir, não mexe no celular. Não mexe. Eu incentivo muito as minhas alunas a ter uma vida intelectual, tá? E existe um módulo, né? A vida intelectual da mulher, como estudar, como ler. Nós temos que nos deitar, ter uma organização da nossa rotina, deitar um pouquinho mais cedo, se possível, e fazer uma leitura. Uma leitura. Concentrar a tua visão naquilo que é elevado. Imagine você deitar, para pensar, você vai deitar na tua cama. É um momento de repouso. Aí você começa a trocar a tela. Quando vê, já passou 45 minutos. E você, aquele soninho já foi embora, porque aquilo te deixa tão ligada. Você ficou 45 minutos trocando tela e se alguém te perguntar o que você viu, você vai dizer, não sei. Não é verdade? Não sei, porque eu não vi nada. Não lembro de nada. Agora, se você está deitadinha na tua cama e lê 2 páginas de um livro, uma página, aquele soninho já vem, né? Você vai mortificando os sentidos, você ficou ali, ó, focado em uma coisa só, prestando atenção, aquela agitação da mente já diminui, tá? Então, a mortificação dos sentidos. Eu não falei, ó, a gula, presta atenção, a gula é uma mortificação do paladar, sabia? A gula é uma mortificação do paladar. Veja bem. E eu não estou falando do paladar, porque talvez você ainda não pode fazer jejum. Jejum é depois. Você tem que entender tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? Tem 1.000 milhões de outras coisas. Aqui é a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo, tá? Então, ó, mortificar os sentidos, a visão. Cuida o que você vê. Também tem que cuidar o que ouve, mas cuida o que você vê. Não fica reparando nas pessoas também, tá? Não fica reparando. Sabe assim, a pessoa passa por você e você tem que olhar todo o detalhe da roupa dela. Tudo. Aqui, claro, eu estou muito exposta. Aqui, claro, óbvio que você vai ver detalhes, você vai ver detalhes. Mas, quando você faz um sacrifício, uma penitência. Eu vou entrar no supermercado e não vou reparar na roupa das pessoas. E não vou reparar nas pessoas. Gente, eu, assim, falo isso com humildade, né? Porque o meu treinamento já começou lá em 2012. Então, eu tô nessa caminhada há muitos anos. Se uma pessoa, ela para conversar comigo, eu não lembro a roupa que ela está. Eu não lembro a roupa que ela está. A não ser se eu estou num evento, a pessoa está palestrando, ela vai ficar muito tempo na minha frente. Aí é impossível você não enxergar a pessoa por inteiro. Mas se eu encontro a pessoa assim de relance, ou tem uma conversinha, alguma coisa assim, eu não reparo na pessoa. Eu não tenho o hábito de olhar de cima a baixo. Não tenho. Isso é um treino. Olha como isso nos leva para coisas mais elevadas, porque a minha atenção tem que estar nas coisas mais elevadas, não nas coisas baixas, terrenas, superficiais, né? Existe uma aula também sobre a mulher curiosa. A mulher curiosa é muito baixa. A mulher curiosa é gulosa, é compulsiva, né? E não transcende. Enfim, né? A inteligência precisa ser o centro da nossa personalidade, né? As alunas estão cansadas de ouvir isso, mas é uma grande verdade, tá bom? Então, se você chegou aqui agorinha, por agora, escreva. Se você ainda não está em nenhum grupo, você não se inscreveu em nada ainda, escreva aqui Castelo, que você vai receber no seu direct um link para o dia 30/7, você está aqui comigo e se despedir da menina, tá?
e se despedir da menina. A mulher curiosa é também invejosa. Isso mesmo, Lu. Claro. Vai despertando, ó, essa concupiscência dos olhos, vai despertando todos os vícios na gente. Faz esse teste. Faz esse teste e depois você vai me dizer. Você vai na academia, você vai no supermercado, você vai onde tem gente. E você vai dizer assim, ó, eu vou entrar e não vou reparar nas pessoas. Não vou reparar, vou parar com esse hábito de olhar de cima a baixo. Que isso é feio, além de ser deselegante, né? É muito deselegante e isso traz assim tudo que a nossa alma não precisa. Informações que a nossa alma não precisa, coisas superficiais, tá? Como eu faço para indicar para alguém? Indica meu perfil. Veja bem, ó, quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma outra live também muito especial, que é sobre paciência e temperamentos, tá? Paciência a paciência, na verdade, é uma grande virtude, né? Então, a impaciência, a falta de paciência também é uma grande desordem da nossa alma. Eu vou ensinar para você como você pode ter mais paciência. Porque a paciência, gente, é paz na alma. Paz na alma. Nós precisamos ter paciência para ter a virtude da perseverança, né? Da esperança. Né? Como é que eu vou esperar a vida eterna? Preciso ter esperança para a vida eterna se eu não tenho paciência. Amém? 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 Muito obrigada pela presença de vocês. Se você chegou aqui, escreva Castelo, lindo, lindo Castelo. E depois até nos comentários você pode escrever Castelo para você receber no seu direct o link para a live do dia 30/7. Beijo no coração, muito obrigada, Deus abençoe. A gente se vê nos stories e na próxima live na quarta-feira. Deus abençoe todas vocês. Amém. Beijo, obrigada.